Autotécnica TV, a tecnologia clara e simples, agora em Interlagos para viajar um pouco pela história dos automóveis neste país. No Brasil, a gente sabe que a influência dos alemães foi muito grande, principalmente da Auto Union. A fábrica DKW desenvolveu carros que fizeram sucesso tanto no mercado quanto nas pistas. E nas pistas, o GT Malzone talvez seja um dos carros mais importantes, porque ele não começou apenas uma linhagem nas pistas, mas também para carros de rua. GT Malzone 1966, um carro histórico que participa do Rally de Regularidade, é o nosso destaque a partir de agora. E não só a história do carro, mas também dos homens. O GT Malzone foi criado com a ajuda de Anísio Campos, um designer famoso hoje em dia e que trabalhou ao lado do seu grande mestre. Rino Malzone talvez tenha sido o precursor, mas o Anísio é que deu as formas finais, não só ao GT Malzone, mas também ao Puma DKW, que veio na sequência, e também aos Pumas. Mais de 20 mil carros pelo país, principalmente este modelo aqui, que já veio com o motor Volkswagen. Os apaixonados recriam o Puma até hoje. A criação desse carro foi do Rino Malzone. Fazia automóveis à mão, chapa. Fizemos também lá de alumínio também. E eu conheci o Rino Malzone em Araraquara. Esse carro aqui, ele tinha feito uns, até o Chiquinho Lameirão e o Marinho correram num protótipo, absolutamente protótipo. E enquanto esse protótipo estava andando, com resultados de mecânica muito bom, o motor DKW, dois tempos, que é uma surpresa muito grande. Por exemplo, você não tem comando de válvula, que bate válvula, que vai quebrar o motor. Era uma coisa, naquele momento, the best, era o melhor, entendeu? Então era um motorzinho pequeno, de 1 litro, que podia tirar 80 cavalos, 60 cavalos, 90, entendeu? E esse carro era uma novidade, você botar no Brasil uma fábrica fazendo 30 carros por mês. Eu estou falando desses 30 carros por mês, porque desde o início fazia assim 1 por semana e a coisa foi crescendo até chegar a esse ponto de nós falamos, em um mês de 30 dias tem que ter 30 carros para fazer um por dia. E isso depois foi superado, não é? O DKW sempre foi um carro de performance. O que ele significa para mim? Um início glorioso. Depois eu fiz mais coisas, mais outros carros também, que também causaram muita satisfação, né? Mas o start, esse aqui. E para falar um pouco da história deste protagonista, o GT Malzone, a gente vai falar com os pilotos. Chico Lameirão, famoso não só nos anos 60 por sua pilotagem, mas também nos anos 70, um dos primeiros campeões da Fórmula Ford aqui no Brasil. Ele sabe tudo do GT Malzone e da condução muito peculiar que esse carro foi desenvolvido. O Fangio, uma Maserati 2,5 litros, biposto, o melhor tempo dele aqui foi 3,50. Eu virei numa classificação que era a classificação de uma volta, tá? E depois eu virei 3,48,6. Esse carro era um dos carros da fábrica. E o primeiro piloto era o Mário César de Camargo Filho, o Marinho, né? E o acerto que o Marinho eu gostava era que o carro saísse de frente. E o meu acerto era outro, tá? Porque eu vim de motor rabeta, tá? E então quando eu virei esse tempo,
Houve um trabalho que o Crispim Ladeira fez no eixo traseiro, que ele diminuiu muito a bitola traseira. Porque o que acontecia antes disso era o seguinte: o carro saía muito de frente, e aí você imagina um motor 1 litro, tá? Com as rodas dianteiras arrastando, tá? E com o acerto que eu gostava, elas estavam retas sempre, porque no começo da curva ele vinha de traseira, e aí você acelerava e então a roda estava sempre reta. Então você ganhava na linha reta, que o motor crescia muito mais. Por isso é que veio esse tempo. Eu fiz esse recorde. Aliás, nessa corrida foi a estreia do Carmanguia com carroceria de plástico com motor de 195 cavalos, pilotado pelo Moco. E eram 4 comandos, né? E nós andamos a corrida juntos. Uma bateria eu ganhei, a outra ele ganhou, e aí fomos para a terceira pro racha, né? Aí me furou, na penúltima volta me furou o radiador de água. Ian Balder, outro dos pilotos do GT Malzone. Isso fez parte da história desse piloto que hoje organiza este rally de regularidade em Interlagos. O Ian Balder conta um pouco da história dele com o GT Malzone. Eu tive o prazer de correr com esse carro no final da temporada 66, junto com o Emerson. O Emerson Fittipaldi era garotão, eu também era. A gente estava no começo da carreira e fizemos uma corrida muito longa. Muita gente teve problemas mecânicos, mas isso faz parte da corrida. Aí, faltando 5 voltas, deu um problema no nosso motor e acabamos em terceiro lugar. Mas foi uma corrida memorável, quer dizer, a gente como garoto, tudo num DKV Malzone, que era um carro, a princípio, era tido como um carro frágil, em função do motor que tinha muita potência e pouca durabilidade. Então a gente tinha que poupar certas coisas, nós tínhamos que andar numa rotação certa, nós tínhamos que ser muito obediente à condição mecânica do carro. E nós fizemos isso, nós nos dedicamos bastante, fizemos e fomos numa corrida que foi memorável para a gente lembra, independente da não vitória, que podia estar em nossas mãos, para mim foi uma coisa fantástica, bárbara. Uma viagem no tempo para mostrar um pouco de tecnologia é o mote principal do Autotécnica TV. Tecnologia clara e simples.